feito uma letra que é uma história, né, de amor que percorria as fases da lua. Só que não tinha melodia. Daí a Cíntia Rosa teve aqui em casa e ela ouviu, eu tô com uma melodia aqui na cabeça, você não tem uma letra? Eu mostrei a letra para ela e parecia que tinha sido feita as duas juntas. Coube exatamente, assim, né? Foi incrível. E aí foi a canção chamada Folia de Lua. E aí acabou que o Congado, para Chico Rei, entrou no CD, a Folia de Lua também entrou no CD. Faz a viola chorar. Eu entrei na Fundação Cultural e soube que tinha o curso de viola caipira. Só que no primeiro momento eu trabalhava até às 10 horas e não tinha como eu fazer aula. Daí, no ano seguinte, em 97, eu mudei o horário de trabalho, passei a trabalhar até às 6. Então, a primeira coisa que eu pensei foi entrar na aula de viola caipira, porque como eu sou de origem rural, morei na roça até a adolescência, eu gostei sempre muito de música caipira. E quando eu mudei do horário de trabalho, falei, nossa, vou entrar na aula de viola caipira. Entrei na aula de viola caipira, fiz aula uma semana, e na segunda semana o professor de viola, maestro da orquestra, já me convidou para continuar aprendendo na orquestra, direto na orquestra, que eu tinha já ritmo, mão solta, porque na adolescência eu gostava de brincar com violão. E foi assim, primeira aula de viola, segunda aula já estava aprendendo direto na orquestra. E foi uma experiência muito boa, porque na orquestra de viola, como a gente sabe, tinha pessoas de todas as idades, desde os adolescentes até pessoas de 70 anos, por aí. E eu ficava mais ou menos no meio dessas duas idades, né? Eu tinha na época 24, 25 anos, então eu tinha uma boa relação com os mais novos, que eu ainda tinha uma proximidade, e tinha também uma boa relação com os mais velhos. Então eu conseguia fazer esse meio de campo, e quando a gente viajava, às vezes tinha algumas decisões que eram por aclamação, né? Quem queria ir embora em determinada hora, que a moçadinha sempre queria ficar até bem mais tarde para curtir. Os mais velhos queriam tocar, sair do palco e ir embora para casa. Então eu fazia esse meio campo de pedir, né, fazer aquela conversa com os mais velhos para eles esperarem mais um pouco, e a moçada também para respeitar os mais velhos e aceitar ir embora um pouquinho mais cedo. Então a gente ia embora num horário em que os velhinhos não ficavam tão bravos e os mais novos tinham conseguido aproveitar um pouquinho do rolê depois da apresentação. Então eu tinha essa função aí de meio de campo. E viajávamos muito, né? E nessas viagens eu era insuportável, porque eu não deixava as pessoas dormirem, né? No princípio, quando ainda tinha o seu Zé Mira, eu e ele, a gente não dormia, né? E não deixava ninguém dormir. Às vezes o pessoal ficava, pô, Mira, vai dormir. Não, às vezes me mandavam ficar com o motorista, né? Que do lado do motorista do ônibus tinha uma cadeirinha. E o pessoal queria dormir e falava, vai, Miriam, vai lá, vai tomar conta do motorista, pelo amor de Deus. Que aí eu ficava falando na orelha do motorista e deixava as pessoas dormirem. Não ficava tocando viola, nem ficava tagarelando na cabeça de ninguém. Então tinha cada momento tinha a sua especificidade, né? A sua coisa boa. Tinha um trote, né? Não, na verdade não era um trote. É o violeiro desavisado dos novos, né? Os mais velhos não. O violeiro desavisado que entrasse no banheiro do ônibus, coitado, né? Ficava preso o resto da viagem. Eu lembro que o Eduardo Bigode ficou preso no banheiro uma viagem inteira, assim. Então tinha alguns códigos de comportamento que quem era mais velho na orquestra sabia. Alguns comportamentos, algumas coisas que não podiam ser feitas porque
ia se ferrar. Uma delas era entrar no banheiro. Entrava no banheiro, os outros fechavam por fora e ficava preso o resto da viagem no banheiro. E no Violeiros do Brasil também foi nossa, foi muito aprendizado, né? No primeiro ano, o trabalho foi feito em 4 semanas. Cada final de semana, 3 nomes da música caipira se apresentavam. Nós já nos apresentamos junto com Roberto Correia e com o Zé Mulato Cassiano. Quando foi no ano seguinte, todo mundo foi no mesmo final de semana para poder lançar o trabalho. Me lembro que no último dia, a Inesita foi assistir a apresentação e foi convidada para subir no palco e ela disse que subiria desde que fosse acompanhada pela orquestra de viola. Então nós acompanhamos a Inesita e todo mundo tocou e por último tocou uma música todo mundo junto. Aí nós tocamos todo mundo desligado. A gente cantou uma folia e foi muito emocionante, porque eu me lembro que a hora que a gente acabou de tocar, o Zé Coco do Riachão veio, me abraçou e falou: "Vocês tocaram muito bonito, viu?" E aquilo, né, putz, vindo do Zé Coco do Riachão, nossa senhora, fabuloso. E esse Violeiros do Brasil teve depois ramificações, né? A gente teve algumas apresentações que foram feitas fora de São Paulo. Eu me lembro de uma que nós fizemos em Bauru, que foi a Orquestra de Viola Caipira junto com Renato Andrade. E me lembro de um momento que foi marcante, que a gente estava num hotel. Ele estava sempre todo formal, assim, né? Todo de terno. E o amigo dele, que tocava violão, Serra Grande, ele ficava sempre quieto. E o Renato falava tanto na orelha dele, coitado, e ele não abria a boca para nada, nem para reclamar do Renato. E tocava muito bem. E aí estava o Renato sentado no saguão do hotel e a moçada da orquestra estava botando terror no terraço, né, pulando na piscina, tocando viola e tudo. Daí eu desci, vi que o Renato estava lá parado. Eu falei: "Renato, nós estamos lá no terraço fazendo bagunça, vamos lá com a gente?" "Sim, Miriam, eu vou." Foi para lá e ficou tocando no meio da moçada. Me ensinou uma escala que ele falou: "Essa escala aqui poucas pessoas usam, eu vou te ensinar." E me ensinou uma escala que realmente pouca gente usa, eu sei até hoje. E ficou lá, todo solto, todo felizão lá junto com a orquestra. Nós viajamos também com a Inesita Barroso. Ela esteve aqui, me lembro no ano que eu entrei na orquestra, primeira vez que eu ia tocar ligada, na véspera me pediram para buscar a Inesita em São Paulo, porque alguém da produção não ia poder ir. Então eu tive essa oportunidade de ir a São Paulo, conhecer a Inesita, trazer para São José dos Campos. Então, durante a viagem a gente já foi conversando muito. Depois ela tocou conosco. Então, a partir daí a gente fez uma amizade, né? Porque numa viagem a gente conversa bastante e troca, tem uma troca, né? Um momento que dá pra gente conversar, que às vezes num show, num tempo de camarim, de entrada em palco, assim, às vezes não dá esse tempo. Então, eu tive esse tempo com a Inesita. Depois disso, nós fomos tocar com ela Piracicaba e Limeira. Ficamos hospedados em Piracicaba. E me lembro até que ela ganhou de presente 2 garrafas de uísque.
Daí uma garrafa ela deu para nós, para os maiores, né, que a moçadinha nova não bebia, só os maiores de 18 podiam, se quisessem, né, depois do show. E então eu me lembro que nós fizemos uma festa com essa garrafa de uísque da Inesita. e teve uma coisa curiosíssima também. E aí nesse dia a gente tocou em Piracicaba, no segundo dia nós tocamos em Limeira. Depois que a gente tocou, a gente chegou no hotel e resolvemos sair com as violas e com o acordeão para tocar. E 2 dos meninos foram para procurar um lugar que a gente pudesse levar as violas. Acho que foi o Arcanjo, que foi com o Matheus, uma coisa assim. E aí eles voltaram animadíssimos, que eu tinha encontrado um trailer na Avenida do Rio, que a gente poderia levar as violas. E nós levamos e fizemos a maior festa. Ficamos lá nesse trailer, tocamos acordeon. E muitas pessoas iam chegando nesse trailer e iam tocando, iam festejando com a gente, né, dançando. Teve um disco que a gente preparou só com composições do grupo e foi nesse disco que eu comecei a compor. E nessa época que a orquestra estava para fazer esse CD ao vivo, eu fui para Ouro Preto, conheci a mina de Chico Rei e voltei de lá e fiz a primeira música que foi Congado para Chico Rei. E mostrei, o pessoal da orquestra gostou. O primeiro violeiro mais famoso, assim, que era profissional, que eu conheci, logo que eu entrei na orquestra, foi o Paulo Freire. O Paulo Freire é um provocador, né? Saco. Muito obrigado. Teve um dia que eu fiz um curso sobre pesquisa de cultura e pedi para ele fazer o prefácio do trabalho que eu tinha feito sobre cultura. Daí ele falou que não faria o prefácio porque aquele trabalho era técnico, ele queria ver um trabalho poético, como eram as letras que eu fazia para viola caipira. Aí eu topei a briga e fiz o meu primeiro livro, que foi Navegação, que fala sobre a história da minha família, só que de forma poética. Então, a partir daí eu comecei a escrever mais e hoje eu já estou no 6º livro. As pessoas que tocam viola sempre, a maioria que eu conheço, sempre tem um desejo de ter uma violinha feita por ele mesmo, né? Eu me interessei também em fazer viola. Essa aqui foi a primeira viola que eu fiz em 2006. Antes eu já fazia tambores desde o ano 2000. Eu me interessei, essa aqui foi a primeira viola que eu fiz. Depois dela eu já fiz mais 18 violas. E hoje eu sou uma das poucas mulheres que são luthier. Antes da viola caipira foram os tambores que eu comecei a fazer. No primeiro momento porque eu queria ter um tambor, por causa das folias de reis, que eu gostava de tambor. Depois que eu fiz o primeiro e o segundo, amigos começaram a querer tambores, eu passei a fazer tambores. E até esse espaço que a gente está gravando aqui é minha oficina, onde eu faço agora tambores, viola caipira, rabeca, diversos instrumentos. Isso tudo como resultado do trabalho da vivência na orquestra de viola caipira. Da mesma forma que a gente já fez viagens que foram, de ficar em hotéis de luxo, ficar em lugares muito bacanas. Nós tivemos a oportunidade de tocar no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio. Esse dia aí, a Bartira escutou um coral cantando atrás da orquestra. Então, para quem acredita, ótimo, mas para quem não acredita, ótimo também, porque aconteceu. Foi muito forte, assim, foi um dia uma energia muito forte, assim. E até o técnico de som percebeu que a Bartira estava junto na mesa de som e ela falou que o técnico estava procurando que som que era aquele que estava sendo captado e ninguém estava vendo quem estava fazendo. Então a orquestra teve momentos assim bem mágicos, bem muito fortes assim. Foi uma das apresentações que eu me lembro de ter mais público, que a gente vendeu quase 100 CDs assim.
Tocamos em 2 horários, meio-dia e 6 da tarde, com a casa cheia nos 2 horários. Nós ficamos no centro do Rio, num hotel daqueles bem chiques, só que antigos, assim. E teve uma história curiosíssima que o seu Carlinhos, que era um fofo, assim, ele era dos mais velhos, mas ele gostava de estar sempre no meio da moçada, assim. O quarto dos mais velhos sempre ficava o seu Carlinhos, o seu Osvaldo. Veio para nós o seu Marinho dar a notícia de que seu Carlinhos tinha se queimado, porque no banheiro tinha aqueles bidês, né? Tem aquela aguinha assim que a gente liga, né? Pra fazer um banho de asseio, né? Quando a pessoa tá com preguiça de tomar um banho maior, assim. O seu Marinho veio contar pra nós que o seu Carlinho, ele foi todo alegrão sentar nesse bidê, só que tinha 2 torneiras e ele só ligou a de água fervendo. E sentou, porque ele sentou num bidê cheio de água fervendo. E isso daí foi o resto da viagem, foi a notícia da viagem, né? Foi a tiração de sarro da viagem, o seu Carlinhos ter sentado no bidê de água fervendo. Com a viola caipira, por causa dela, né? Eu fiz cursos de pesquisa de cultura popular, eu passei a escrever mais por causa da viola, porque eu passei a compor letras de cantigas para tocar na viola. Com a escrita dessas letras, eu passei a escrever também mais poesia, e com a pesquisa sobre cultura popular, eu escrevi meu primeiro e meu segundo livro, e a partir daí, hoje eu já tenho 6 livros publicados. Então a viola foi essa porta de entrada para o mundo da arte, para o mundo da pesquisa, para o mundo do conhecimento de artistas. Leva eu pra lá, eu não sou sorteiro, não posso casar. Eu não sou sorteiro, não posso casar. E esses artistas eu vejo que respeitam até hoje o trabalho que foi feito na Orquestra de Viola Caipira. Sabem também que o nosso trabalho era de pessoas da comunidade que gostam de tocar viola caipira. Leva eu pra lá, eu não sou sorteiro.